Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados, praticamente 30 metros de altura, e 6 côvados de largo, quase 3 metros de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidênego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou
E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidênego na província da Babilônia. Amém. Nós vamos falar nesta noite sobre o tema integridade inegociável. Esses 3 jovens judeus foram arrancados de Jerusalém num tempo de muita dor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, um governo não apenas monárquico, mas absolutamente totalitário, onde o rei era maior do que as leis. E Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói os seus muros, saqueia o seu templo e leva cativo para a Babilônia alguns jovens da nobreza, dentre eles Daniel e esses 3 moços. Numa outra oportunidade, Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém e a devastou por completo. Passou o fio da espada a milhares de pessoas e levou tantos outros para um amargo cativeiro de 70 anos. Agora, diz a Escritura, que esses homens estão na Babilônia como escravos. E eles, neste momento, são levados para o palácio para serem treinados na cultura babilônica, para serem usados por um projeto político deste rei, para governar o próprio povo judeu que estava escravo naquela terra. Mas diante de algumas oportunidades tão extraordinárias, de comer na mesa do rei, de beber do vinho do rei, de estudar com escola paga pelo rei e de ter emprego garantido no primeiro escalão do governo do rei, havia algumas coisas que eles precisavam negociar, alguns valores e princípios que eles precisavam abandonar, alguns pontos que eles precisavam transigir. Eles precisariam perder a integridade ao Deus de Israel. Eles precisariam abraçar novos deuses, eles precisariam abandonar seus escrúpulos religiosos, suas convicções doutrinárias, e ceder em alguns pontos que para eles eram absolutamente importantes. Diz a Bíblia que numa situação de miséria, de pobreza, de escravidão, esses moços tomam a decisão firme de não se contaminarem.
são íntegros na adversidade. Mas depois que foram treinados, capacitados, equipados, testados, provados e aprovados, foram colocados em posição de destaque na Babilônia. E agora diz a Bíblia que isso suscita inveja por parte dos caldeus. E num determinado momento, esses judeus são acusados de infidelidade ao rei, de infidelidade a uma norma e uma ordem do rei. E porque não queriam que esses homens ocupassem posições estratégicas no governo por serem íntegros, não favorecendo o esquema de corrupção, armaram contra esses judeus, denunciando-os ao rei da Babilônia. E mais uma vez esses homens revelam integridade inegociável, agora diante da prosperidade. Alguém já disse que todo homem, toda mulher tem um preço. Esses 3 judeus refutam essa teoria. Eles se mantêm íntegros no vale, se mantêm íntegros no monte, se mantêm íntegros na pobreza e mantêm-se íntegros na riqueza. Eles são íntegros no aperto e eles são íntegros quando estão numa posição de destaque. Chama a sua atenção para olhar comigo esse texto. O contexto aqui é o seguinte. No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho muito estranho. E ele acordou completamente desesperado, sem saber a interpretação do sonho. Chamou os magos, os caldeus, os encantadores, os sábios da Babilônia e disse para eles: vocês, se interpretarem para mim o sonho, vou acumular vocês de presentes e de honrarias. Mas se vocês não me interpretarem esse sonho, eu vou destruir vocês, eu vou matar vocês. E eles disseram: então, rei, conta-nos o sonho, e nós daremos a interpretação. O rei: não, estão querendo armar contra mim. Se vocês têm capacidade de interpretação, vocês sabem o que eu sonhei. Eu não preciso contar nada para vocês. E eles disseram para o rei: mas nenhum homem pode fazer isso. Só os deuses podem fazer isso, e os deuses não moram com os homens. Isso é impossível. O rei ficou irado e mandou um emissário para matar aqueles magos, aqueles sábios e aqueles caldeus. Quando esse emissário está indo para cumprir esta ordem de matar os sábios e os magos e os caldeus, diz a Bíblia que Daniel intercepta este homem e diz: não, dê-me um tempo. E diz a Bíblia que Daniel correu a esses 3 amigos e começaram a orar a Deus, pedindo que Deus desse para eles discernimento. E diz a Escritura que à noite Daniel tem uma visão e Deus se revela a ele e interpreta o sonho para ele e manda um recado para o homem que deveria executar as mortes, dizendo: não mate ninguém. Deus me deu a interpretação e eu vou querer me encontrar com o rei para dar a ele a interpretação. Então Daniel contou para o rei: olha, rei, o que aconteceu com o senhor foi o seguinte: o senhor teve um sonho perturbador. O senhor sonhou com uma grande estátua, e a cabeça dessa estátua era de ouro puro, e os braços e o peitoral eram de prata, o ventre e o quadril era de bronze, as pernas e os pés eram de ferro, e os pés de ferro e barro. Ó rei, entenda uma coisa: tu és a cabeça de ouro. Mas virá um outro império, mais fraco do que o teu. E depois um outro império ágil que vai dominar o mundo inteiro. E depois surgirá ainda um 4º império poderoso que vai esmagar as pessoas. E tu viste mais, rei, no teu sonho, uma pedra não lavrada por mãos. E esta pedra veio e bateu nos pés de ferro e barro dessa estátua, e toda ela virou pó. E esta pedra foi crescendo e crescendo e dominou o mundo inteiro.
Rei, tu tiveste uma visão do futuro, dos reinos que haveriam de vir, que haverão de vir. E diz a Bíblia que o rei então se prostra diante de Daniel, engrandece o Deus de Daniel, acumula de bens a Daniel, e Daniel então leva os seus amigos também para uma posição de destaque no governo da Babilônia. Só, queridos irmãos, que o rei não aprendeu a lição. Em vez de se curvar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, em vez dele se contentar em ser rei de reis, e o maior rei, ele queria ser Deus. E logo então no capítulo 3, ele manda fazer agora uma grande estátua toda de ouro. Já que ele era cabeça de ouro, agora ele queria a estátua toda de ouro. E uma estátua muito esquisita, porque tinha 30 metros de altura, com 3 metros de largura. E ele agora baixa um decreto para que todas as nações que estavam debaixo do seu governo, em todo o mundo, em todas as línguas e todos os povos, ao ouvirem a sua ordem, com a música que deveria ecoar por todos os recantos do seu império, deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que ele havia levantado. Em outras palavras, deveria adorar a ele mesmo, como talvez o chefe do panteão das divindades da Babilônia. Foi nesta hora e chega um recado para o rei, e diz: olha, rei, o senhor mandou a ordem, só que tem uma coisa. Aqueles 3 judeus que tu constituíste como líderes da província, das províncias aí da Babilônia, não fazem caso de ti. E nem estão adorando os deuses, os teus deuses. Diz a Bíblia que Nabucodonosor ficou muito irado, mandou chamar os 3 e perguntou para eles: é isso mesmo que vocês fizeram? Vocês não obedeceram a minha ordem? Vocês não se curvaram diante da imagem de ouro que eu levantei? Vocês estão dispostos a fazer isso agora? E saibam de uma coisa: se vocês não fizerem, eu vou mandá-los para a fornalha de fogo ardente. Era o método na época de execução capital, de pena capital. E o rei disse mais: não tem nenhum Deus que possa livrar vocês das minhas mãos. Aqueles 3 judeus responderam para o rei, suprema autoridade do mundo da época: fique sabendo, rei, nós não precisamos nem responder isso para o senhor. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele tem poder para nos livrar. Mas se o nosso Deus não quiser nos livrar, fique sabendo que nós não adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. O rei mais irado ficou, descontrolado emocionalmente, tomou algumas atitudes insensatas, absolutamente insanas, pois manda aquecer a fornalha 7 vezes. Eu não sei por quê, porque fogo mata de qualquer jeito. Só estava acelerando talvez o processo da morte, para morrer mais rápido. Outra coisa que não faria sentido era atar roupa e tudo mais, porque aquilo só servia mais de combustível para matar os homens mais depressa. E jogou os homens na fornalha. De repente o rei olha para dentro da fornalha e vê os 3 judeus, mais um 4º homem não, passeando. Fornalha virou um jardim grinaldado de flores. E eles estão passeando. E o rei fica espantado e diz: mas nós jogamos lá 3, tem 4. E então ele se aproxima e grita: Mesaque, Sadraque, Abidênego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora da fornalha. E eles saíram. E agora ele baixa um decreto que qualquer pessoa que blasfemasse do Deus desses 3 judeus deveria ser exterminado. E esses 3 judeus deveriam ser promovidos, porque não há Deus como o Deus deles, e não há fidelidade como a fidelidade deles, que preferem a morte, a traição a esse Deus. E aqui então eu chamo a sua atenção, diante desse fato, para algumas lições importantes para nós nesta noite. Em primeiro lugar, queridos, vamos ver a prova, versículos de 1 a 7, que eu acho impressionante. É a síndrome que o homem tem de querer ser importante. Essa necessidade que o homem tem de querer ser grande.
É essa mania que o homem tem de não se contentar em ser rei de reis, mas em ser o próprio Deus. Em vez de se humilhar diante da revelação recebida no capítulo 2, Nabucodonosor se exalta. E em vez de adorar o Deus vivo e verdadeiro, ele institui o culto de si mesmo e a adoração de seus deuses e ordena aos seus súditos que lhe prestem adoração. Escraviza as consciências e usa a sua religião para consolidar a sua política totalitária. E aqui nós vamos encontrar Nabucodonosor instituindo uma religião que tenta manipular as consciências, que tenta dominar as consciências, que é uma religião que não desperta a pessoa pelo amor e pela devoção, mas pela truculência. Pessoas que se dobram para adorar uma divindade por medo. É a religião do terror e não a religião do amor. E notem vocês que ele estabelece uma pena para a obediência, para a desobediência, a morte, e estabelece um método para matar, a fornalha ardente. Ele institui uma inquisição bárbara. E esses judeus estão diante desse quadro de opressão, de ameaça e de iminência de morte. E eu pergunto a você, teríamos nós disposição, coragem de obedecer a Deus, de não transigir com os nossos valores, de não negociar nossos princípios, de não abrirmos mão das nossas convicções diante da ameaça da morte? Quantas vezes nós transigimos em coisas menores para ter favorecimentos, para alcançar um lucro maior, para encontrar um favor num negócio financeiro, para alcançar alguma benesse material, humana, terrena, temporal? Quantas vezes nós temos um preço, e um preço barato? Esses homens, mesmo em face da morte, não negociaram os seus princípios e valores. Segundo ponto, irmãos, vejamos a acusação, versículos 8 a 12. As pessoas que vêm trazer acusação, note comigo aí, são pessoas extremamente ingratas. Versículo 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abdênego. Estes homens, ó rei, não fizeram causa de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. A pergunta é, esses homens estão agindo com total ingratidão. Porque foram esses 3 moços judeus, juntamente com Daniel, que oraram a Deus e pediram direção a Deus para que eles não fossem mortos. Os homens têm memória curta quando se trata de gratidão. E notem vocês que essas pessoas chegam falando uma inverdade, porque o ponto é, estes homens não fizeram caso de ti. A questão não era que estes homens eram insubordinados. Estes homens não eram homens rebeldes. Estes homens não eram homens que transtornavam a ordem pública. Estes homens não eram pessoas que conspiravam contra o governo da Babilônia e nem estavam provocando motins e sedição naquele governo. Mas eles torcem, eles colocam as coisas de forma enviesada para tirar conclusões erradas. Armam, tramam, urdem para enganar. E notem que eles chegam com a bajulação ao rei. Viva o rei! E na verdade estão interessados no rei. Eles não estão interessados na Babilônia. Eles não estão interessados nem mesmo nos deuses da Babilônia. Eles só têm um problema. Esses 3 moços eram a pedra no sapato deles. Esses 3 moços judeus se interceptavam no caminho deles para o projeto de corrupção na Babilônia. Notem vocês que esses 3 moços estão sendo acusados por serem íntegros, por serem honestos. E eu vou lhe dizer uma coisa. Suas virtudes incomodam mais os seus
críticos de que seus defeitos. O que mais aflige o inimigo não são seus erros, é o seu compromisso com a verdade. É a sua integridade inegociável. É a disposição que você tem de não abrir mão de seus princípios e valores para encontrar vantagens imediatas. Notem vocês, as pessoas fiéis entendem que fidelidade é uma questão inegociável. Veja comigo os versos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Primeira coisa, irmãos, a fidelidade a Deus é mais importante do que a preservação da própria vida. Às vezes, não importa viver, importa ser íntegro. Aqueles que, para salvar a sua pele, transigem nos seus valores, não estão aptos para o reino de Deus. Não são súditos do reino de Deus. Não são servos do Deus Altíssimo. Estes homens estavam prontos a morrer, mas não prontos a pecar. Segundo lugar, veja você, a fidelidade incondicional não é uma barganha com Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: eu sou muito fiel a Deus, se Deus me livrar. E eu faço um negócio com Deus: Deus, se o Senhor me livrar, como fez Jacó lá em Betel, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, se o Senhor me der aquilo outro, então eu vou dar o dízimo. Esses homens fazem diferente. Eles sabem que Deus pode agir, eles sabem que Deus pode livrar, eles sabem que Deus tem poder para livrar da fornalha e da mão do rei. Mas eles não condicionam a fidelidade deles à ação divina. Se Deus não quiser livrar, eles vão continuar sendo fiéis. Porque eles não servem a Deus por aquilo que Deus dá, eles servem a Deus por quem Deus é. Eles não servem a Deus por causa das bênçãos de Deus, eles servem a Deus por causa do caráter de Deus. Nós não precisamos, amados irmãos, confiar no poder. Nós podemos confiar no caráter de Deus. Tem muitas pessoas hoje que confiam em Deus: se Deus fizer isso, se Deus me curar, eu vou servir a Deus. Se Deus fizer um milagre na minha família, eu vou servir a Deus. Se Deus me der prosperidade, eu vou servir a Deus. Se Deus me livrar dessa tribulação, então eu vou me consagrar a Deus. Então eu vou fazer um negócio com Deus. Esses homens têm uma fidelidade inegociável. Notem vocês, mais um outro ponto. Ceder à pressão da maioria pode destruir sua vida mais do que o fogo da fornalha. Irmãos queridos, esses três moços eram vozes isoladas em todo o império. Alguém podia dizer para eles: vocês são loucos, vocês são jovens, vocês podem influenciar esse império, abra mão só agora. Para que ser tão intransigente? Para que ser tão duro? Para que ser tão inflexível? Negocie. Depois, mais tarde, vocês vão explicar melhor essa situação. Agora não. Agora é hora de risco. Agora vocês podem ser mortos. Não é prudente, não é sensato, não é seguro. Talvez você que está aqui hoje enfrenta a dificuldade de ser uma voz isolada. Você moço, você moça, na sua sala de aula. Não é brincadeira não. Você sair da sua faculdade, você sair da sua escola e ter 2, 3 carros de som na porta da sua escola, chamando você para uma boate, chamando você para um clube, chamando você para uma danceteria, chamando você para esse, para aquele outro programa, e você é o único ali que talvez não está entrando nessa onda. Não é fácil. Talvez você está lá na sua empresa, você vê alguém crescendo, subindo, ganhando dinheiro, crescendo mais, ganhando mais, alcançando riqueza, porque faz uma falcatrua ali, porque negocia ali, porque cede lá, porque se corrompe aqui, que se corrompe lá, e você está ficando para trás, e as pessoas estão avançando, e você pensa: meu Deus,
Meu amado irmão, não negocie, não venda a sua consciência, não venda a sua alma ao diabo para encontrar vantagens imediatas. Faça como esses 3 jovens judeus, estão prontos a morrer, mas não estão prontos a pecar. Terceiro lugar, queridos, vamos ver aqui a firmeza desses moços. Os versículos 16 a 18, você encontra aqui esses 3 moços, entendem que eles não foram chamados para serem advogados de Deus, para defenderem a Deus. Eles foram chamados para serem testemunhas de Deus. Que Deus pode livrar vocês da minha mão? Eles podiam aí dar uma aula de teologia para o rei. Oh, rei, nosso Deus tem atributos incomunicáveis, o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é infinito, ele é imenso, ele é imutável, ele é eterno, e ele é isso, ele é aquilo. Eles podiam dar uma aula para o rei. Deus não estava precisando ali de defesa, Deus estava precisando ali de testemunho. Nós conhecemos o nosso Deus, nós confiamos no caráter do nosso Deus, nós sabemos quem é o nosso Deus, e o nosso Deus tem poder para livrar, mas nós não somos donos da agenda do nosso Deus. Tem muita gente achando que domina Deus, que decreta o que Deus vai fazer e que tem que fazer. Tem muita gente dando ordem para Deus. Esses homens entendem uma coisa: Deus é livre, Deus é soberano, Deus faz quando quer, onde quer, com quem quer, mas Ele faz conforme o conselho da sua vontade. Agora notem vocês, esses homens, embora tenham muita confiança e robusta confiança em Deus, eles não têm uma fé arrogante. Eles dizem, Deus pode livrar. Eles não dizem, Deus vai livrar. Eles não dizem isso. Deus pode. Quantas vezes, querido, nós fazemos determinadas afirmações em nome de fé, quando não passa de arrogância? Como se Deus estivesse limitado à nossa vontade. E então nós determinamos o que Deus tem que fazer. E ai de Deus se não fizer. Estes homens têm uma fé pura, genuína, mas humilde. Saiba, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós não vamos duvidar do caráter dEle. Nós não vamos ter dúvida da fidelidade dEle. E nós vamos continuar sendo íntegros, mesmo que isso nos custe a própria vida. Você deve ser fiel a Deus, meu amado irmão, minha irmã, não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Nossa religião não pode ser um negócio, uma barganha. A nossa fé tem que estar firmada no caráter de Deus. Em outras palavras, Deus chamou você para fazer aquilo que é certo e não para administrar as consequências. Você e eu não administramos as consequências. Mas Deus requer de nós que façamos o que é certo. Talvez, pelo fato de você ser fiel, você vai enfrentar muitas lutas. Talvez você vai ser perseguido. Talvez você vai ser despedido de uma empresa. Talvez você vai ser persona non grata para os seus colegas de trabalho. Talvez você vai ser escanteado na sua universidade. Mas em nome de Jesus, não negocie a sua consciência. Permaneça firme. Deixe os resultados nas mãos de Deus. Cuide da sua piedade. E Deus cuidará da sua reputação. Quarto lugar, queridos, vem a libertação, versículos 19 a 25. E o que me impressiona é que nesse momento, o rei, que havia desafiado a Deus no verso 15,
que mostra uma insanidade imensa, mandando aquecer a fornalha 7 vezes, no verso 19. Que manda atar as pessoas antes de jogá-las na fornalha, no verso 20. A ponto de as próprias pessoas que vão jogar esses 3 judeus morrerem na boca da fornalha. Mas aqui é um fato glorioso. Aprove a Deus aqui livrar esses moços. Não da fornalha, mas na fornalha. Veja você que Deus não impediu que a imagem fosse fabricada. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que os 3 jovens fossem acusados. Deus não impediu que os 3 jovens fossem lançados na fornalha acesa e 7 vezes aquecida. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados ali para morrerem. Mas Deus os livrou na fornalha. De uma maneira extraordinária, porque Deus transforma o instrumento da morte em instrumento de livramento. Porque diz a Bíblia que eles foram jogados lá atados. E quando eles foram lançados lá, o fogo queimou as amarras. Mas não tostou-lhes nem sequer um fio de cabelo. O fogo que deveria matá-los, os libertou. O fogo que deveria destruí-los, os livrou. Eles saíram do fogo. Eles foram jogados presos e saíram livres. O fogo os libertou das amarras. E Deus os libertou do fogo. O fogo só queimou as cordas, mas não os atingiu. Amados irmãos, parece-nos que o livramento no fogo é a estratégia de Deus. Aliás, você e eu só temos 2 escolhas. Ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com Cristo. O lugar da prova é o mesmo lugar da comunhão íntima com Cristo. E eu vou lhe dizer em nome de Jesus que não há fornalha acesa que possa destruir o povo de Deus, se esse povo de Deus é íntegro. Porque mesmo quando as fornalhas acesas nos matam, não nos derrotam. Porque mesmo na morte, nós somos vencedores. Amados irmãos, a promessa do Senhor é gloriosa. Porque diz a Escritura que agora, quando Nabucodonosor olha para a fornalha, ele vê lá um 4º homem. E esse 4º homem tem aspecto de um filho dos deuses. E esse 4º homem certamente é a presença pré-encarnada, numa teofania gloriosa, da 2ª pessoa da Trindade, do Senhor Jesus Cristo. O mesmo que disse para você e para mim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não temas fornalhas, porque Jesus está com você. Ele caminha com você. Ele conforta você. E se for o momento de você partir, Ele prepara você. De tal maneira que se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado, para terminar, quando você honra Deus, vem o último ponto, a promoção, versículos 26 a 30. Quando você honra Deus, Deus honra você. 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, eu honrarei. Mas aos que me desprezam, serão desmerecidos. Diz a palavra de Deus, que agora o Deus desses 3 judeus é proclamado como o único Deus que livra. E o rei agora baixa um outro decreto: quem blasfemar do Deus desses 3 moços vai ser então despedaçado e destruído. E mais do que isso, diz o verso 31, que a partir daquele momento, versículo 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abedênego na província da Babilônia. Amado irmão, Deus é fiel, e esse Deus é digno de inteira confiança.
mantenha sua integridade inegociável a este Deus. E este Deus vai honrar você. Muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. Muitos. Abraão em Moriá, Jacó em Jaboque, José na prisão, Davi na caverna, Daniel na cova dos leões, Mesaque, Sadraque, Abdênego na fornalha, Pedro no cárcere, João na ilha de Pátimos. Mas todos eles experimentaram a bênção do quarto homem, junto com eles, nessas fornalhas. Deus está com você. Deus é digno de você confiar nele, porque ele jamais desampara aqueles que nele esperam. Curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus promove você quando você sai da fornalha, porque você sai dela mais forte e mais perto do Senhor. Quando Deus tira você da fornalha, até seus inimigos precisam reconhecer a majestade do seu Deus. E eles precisam dar glória ao nome de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, estamos enfrentando uma crise de integridade. Crise de integridade no governo. Crise de integridade nas instituições. Crise de integridade na igreja. Crise de integridade na família. Crise de integridade no testemunho. Deus está chamando você e a mim para sermos íntegros. Uma integridade inegociável. Mesmo que você e eu temos que pagar um preço alto de dar a nossa própria vida. Mas é melhor você temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno, que você temer a homens. Mantenha firme no caminho da verdade. Mantenha-se firme na sã doutrina. Mantenha-se íntegro na sua vida com Deus. Ainda que ofereça a você o mundo inteiro para você transigir, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mantenha-se firme. E Deus o honrará. Quando essa jornada terminar, o Senhor vai receber você na glória e vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei. Agora entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que nos desafia, que nos consola, que nos abençoa, que nos desperta. Aplica a tua palavra ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.